De onde menos se espera, vão aparecendo bombas aí contra essa bandidagem aí bolsonarista. A Polícia Federal e o FBI já têm provas aí de quebras de sigilos bancários nos Estados Unidos, ligados ao Ossef e ao Bolsonaro. A coisa vai ficar bem feia, viu? A Polícia Federal até busca que os agentes que devem ir aí para os Estados Unidos no mês que vem, que eles possam ir antes, porque tá agendado para que vão no final de março, tá? Talvez eles vão aí na primeira quinzena de março. Por quê? Porque tem muita coisa contra o Ossef e o Bolsonaro. Segundo aí alguns investigadores, saiu até a matéria na Globo, saiu em outros portais de mídia, a polícia encontrou tanta coisa nos celulares do Ossef que vai precisar de novos inquéritos para novos crimes, para apurar novos crimes aí que nem se fazia ideia. Lembremos, eram 4 celulares, um dos celulares era usado exclusivamente para falar com o Bolsonaro, dessa gangue bolsonarista. Eu sempre faço aqui piada de como eles eram burros, como eles produziam provas contra si mesmos, como eles deixavam tudo ali guardadinho para a Polícia Federal pegar, as mensagens ficavam na nuvem, ou seja, a Polícia Federal conseguia acesso às mensagens de WhatsApp sem nem pegar o celular, muitas vezes, esqueciam de deletar os e-mails, tudo mais. Nesse caso aí eu vou falar, o Ossef, entre os assessores aí do Bolsonaro, todos eles, o Ossef é um dos mais burros, tá? Então é capaz de que tava tudo ali, e que ele não deletou absolutamente nada. Que tinha muita coisa, nós já sabemos, já tem a confirmação. Só que tem a possibilidade de que ele não tenha deletado nada em momento algum. Por quê? Porque foi feita uma operação de busca e apreensão contra ele que ele não esperava na casa dele. E ele não estava lá. E aí, num belo dia à noite, ele estava num shopping jantando, num restaurante, num shopping, e a polícia foi lá e pegou os celulares dele. Ele, inclusive, não quis dar o celular. A polícia teve que tomar à força o celular porque ele se recusava a entregar um dos celulares, que é o que ele usa para falar com o Bolsonaro. Para você ter ideia do volume de informações, parabéns, hein, Ossef? O Ossef conseguiu aí ser um dos responsáveis pela modernização dos equipamentos da Polícia Federal. Como assim, Thiago? A Polícia Federal teve que modernizar seus equipamentos, fez uma reestruturação lá de equipamentos, de tanto celular que está prendendo ultimamente e do fato de que tem muito material nos celulares do Ossef. Esse é o nível aí, viu? O Ossef conseguiu, a polícia comprou equipamentos novos só para ver os crimes dele. Piora. Claro que piora. O FBI já estava investigando possíveis crimes aí do Ossef e da sua ex-esposa. Para quem aí não está informado, a ex-esposa do Ossef, ela é amiga dele até hoje e ela teve contratos multimilionários no governo Bolsonaro. Só no primeiro ano de governo Bolsonaro foram 46 milhões de reais de contratos da empresa dela com o governo Bolsonaro. No total foram mais de 160 milhões de reais em contratos dela com o Bolsonaro. É a ex-esposa de Frederick Ossef. O Ossef, ele mora em Brasília e ele mora perto do lago. Ele ia de jet ski, ele pegava o jet ski da casa dele e ia até o Palácio do Alvorada. E se encontrava inúmeras vezes com o Bolsonaro fora da agenda, porque como ali não tem câmera, não tem nada, não tem que fazer registro de entrada no palácio, o Bolsonaro deixava alguém ali esperando o Ossef e era feita a entrada dele ali pelos fundos, né? Enfim, pela parte que tinha o lago. O que acontece é que a Polícia Federal sabe que muitos desses encontros se coincidiam com algumas coisas que estão aí nas quebras de sigilo do Ossef. Então a coisa vai ficar difícil, viu? Para justificar. Lembremos, a busca e apreensão que pegou ali os celulares dele foi feita porque o Ossef chegou a dizer lá atrás, em março, que o Bolsonaro jamais tinha tomado conhecimento de joias que seriam dadas de presente, que tinha um colar de diamantes que o Bolsonaro nem sabia desse colar. Aí logo depois apareceu aí vídeo do Tenente Coronel Cid e de outros militares bolsonaristas tentando recuperar o colar que o Bolsonaro não sabia. Aí ficou difícil. Aí logo depois o Ossef falou que não, eu sabia, mas esse era dele. O colar é do aquele colar de diamante era do Bolsonaro, mas outras joias a gente não sabe. Essas joias aí, as que o Bolsonaro tem são dele e nunca foram vendidas nem nada disso. E essas outras que estão dizendo a gente nem sabe. Aí o que acontece é que aí a Polícia Federal conseguiu provas de que não apenas o Bolsonaro teve as outras joias também, como ele vendeu as joias que disse que não tinha vendido e como o Ossef foi recomprá-las.
e um relógio até hoje não se sabe onde está, ou talvez a Polícia Federal já saiba onde está, né? O FBI já tenha encontrado, mas tinha um paradeiro desconhecido, que o Ossef não conseguiu recomprar, ou seja, ele mentiu em tudo, em absolutamente tudo. Aí logo que veio à tona tudo isso, o Ossef resolveu dar uma coletiva de imprensa em que ele dizia que foi aos Estados Unidos a turismo, que, entre outras coisas, ele passou lá na Pensilvânia a turismo. O cara tem apartamentos em Miami, que já estão sendo investigados. Aí ele faz turismo em Nova York, do nada ele aparece na Pensilvânia, tá bom. Aí diz que pode ter ido na loja ou não, mas que se foi uma mega coincidência, tudo mais. Aí, no âmbito disso, a polícia pegou os celulares dele e agora já sabe, ó, tem mais crimes. Os apartamentos em Miami tem uma coisa muito estranha, que o Ossef comprou inúmeros apartamentos junto com a ex, e aí os apartamentos vão mudando de nome. Então tem um ano que o apartamento está no nome de Frederick Ossef. No ano seguinte, o apartamento está no nome da ex dele. Também vai mudando quem paga os impostos do apartamento. Tem anos em que o apartamento estava no nome do Ossef, mas quem pagou o imposto, que é o IPTU lá dos Estados Unidos, foi a ex-esposa dele. E teve ano que o apartamento estava no nome dela e quem pagou o imposto foi o Ossef. Você fala, que coisa estranha. Muito, muito estranho. Só que não é um apartamento. São vários apartamentos. E olha, lembre-se de uma coisa. O Eduardo Bolsonaro tem uma empresa junto com um golpista chamado Generoso. É Generoso o nome desse golpista. Paulo Generoso. Que é um influenciador bolsonarista que está investigado aí por tentativa de golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro e ele abriram uma empresa lá em Miami, vizinhas dos apartamentos aí do Ossef. A empresa tinha como endereço um complexo também de apartamentos. E aí uma reportagem da imprensa foi lá em Miami, e perguntou, ó, a empresa tal aqui, do Eduardo Bolsonaro e do Generoso, fica onde aqui dentro do complexo? E aí o porteiro lá em Miami disse, não, aqui não é um prédio comercial não, aqui não tem empresas dentro não, aqui são só apartamentos. Mas não tem uma empresa, porque tem alguns complexos grandes de apartamentos que embaixo tem lojinhas, tem mercadinho, que é só para o pessoal que mora, né? Para os residentes ali. Aí perguntou o repórter, mas não tem nada aí dentro? Falou, não, aqui dentro não há empresas, aqui não tem comércio aqui dentro. Só do portão para fora. Aqui dentro não tem, nesse endereço, não existe essa empresa. Aí ficou estranho. Estranhíssimo. Como é que você registra uma empresa nos Estados Unidos num lugar que não pode nem registrar empresa? Aí perguntaram quem mora naquele lugar e eram americanos que moravam lá. Mais estranho ainda. O Eduardo Bolsonaro, no mesmo lugar ali onde o Ossef tem apartamentos, ele abre uma empresa com um golpista. Não que o Eduardo Bolsonaro não seja golpista, não que o Ossef também não seja golpista, mas aí com alguém que oficialmente é investigado no inquérito dos atos golpistas. Uma empresa que não se sabe para quê, era uma empresa... o Eduardo Bolsonaro começou vários empreendimentos, né? Ele começou a fazer calendários da família Bolsonaro, canequinhas, ele fez lá uma Bolsonaro Store, uma coisa assim, não lembro qual era o nome exatamente da loja do Bolsonaro, nem sei se ainda tem, mas ele fez muito disso aí, e na época tinha gente que falava, ó, ele tá fazendo isso para lavar dinheiro, pô. Ele fala que vendeu, o calendário era R$100, ele fala que vendeu 1.000 calendários, ele fala que lucrou 100 mil. Se ele falar que vendeu 100 mil calendários, ele fala que ganhou 10 milhões. 10 milhões de reais aí em calendários. Vendeu aí o Eduardo Bolsonaro. Ó que mega empresário. E aí? Quem é que vai falar que não? Então a coisa fica... 10 mil calendários... 1 milhão, na verdade. Aí a coisa fica... Pô, peraí. Tem coisa, se falar que vendeu 100 mil calendários, aí sim, 10 milhões. Eu falo, peraí. Tem indício aí de que pode ser lavagem de dinheiro? Tem, mas tinha que ser investigado. Na época, não sabemos nem se isso foi investigado, mas o Eduardo Bolsonaro tem uma empresa justo ali onde tinha o Ossef, era uma coisa extremamente suspeita. E aí, o que acontece é que a Polícia Federal pediu para o FBI as diligências, o FBI demorou muito. A notícia que sai agora é que os agentes do FBI estavam sobrecarregados lá nos Estados Unidos, não por conta da Polícia Federal do Brasil, mas enfim, com problemas lá dos Estados Unidos, e que eles demoraram muito para cumprir as diligências da Polícia Federal. Também teve o fato de que a Polícia Federal demorou quase 4 meses para fazer o pedido ao FBI. 4 meses. Por quê? Porque quando a polícia decidiu, ó, vamos fazer aqui um pedido de cooperação internacional, tinha algumas provas. Aí fez uma operação de busca e apreensão, apareceram mais provas. Imagina um pedido lá com 5 páginas. Aí falou, escreve mais uma página aí que a gente achou mais crime. Aí
foram analisando, acharam mais provas, e mais, e mais. Imagina que a petição inicial para a FBI tinha 5 páginas e acabaram enviando uma petição com umas 50 páginas lá para os americanos, de coisa para fazer. E aí, como demorou muito para enviar, também eles estão sobrecarregados, demorou para que respondessem. A resposta inicial chegou em dezembro. Muita coisa a Polícia Federal já recebeu, começou já a averiguar, os sigilos bancários já chegaram, a Polícia Federal já está comparando ali os sigilos bancários com encontros do Ossoff com o Bolsonaro, está compartilhando ali localização do celular, porque não dá para saber quando o Ossoff encontrava com o Bolsonaro exatamente, porque o Ossoff ele não entrava pela entrada principal do palácio, mas dá para saber pela localização do celular dele, que é burro, levava os celulares todos para cometer crime, e aí dá para saber tudo. Então a polícia já está começando a comparar isso, comparar ali os extratos bancários do Ossoff. Tem vários documentos que foram encontrados na casa dele, documentos aí, papéis na casa dele, que indicam contas bancárias que a polícia nem sabia que existiam. Então vai ficar bem pior, porque parece. Aí eu vou falar, pode ser achismo, mas tem muitos indícios. Parece que pegaram aí quem é que é o tesoureiro da família Bolsonaro, ou pelo menos o Jair Bolsonaro, por muito tempo. Quem é que gerencia a grana dele? Muitos políticos corruptos têm aí um advogado, alguma coisa aí assim, que é quem fica com o dinheiro, quem tem tudo no seu nome, quem administra tudo, e o político fica lá, ele só aproveita a grana que roubou. E rouba por meio desse aí, até porque serviços advocatícios é um serviço aí que você pode pagar R$100 para um, você pode pagar R$1 milhão para outro, para escrever um papel parecido, o mesmo tipo de petição. Um pode cobrar R$1 milhão e o outro pode cobrar R$100, R$1.000. Então é um serviço que não tem um valor aí de tabela. Então pode-se dizer que se paga milhões e milhões e milhões a um advogado que na verdade está só sendo usado para lavar dinheiro, tá? Não estou falando que é o caso do Ossoff, longe de mim. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.